Olá pessoal, mais um vídeo aí. Estão vendo que eu tô com um bonequinho aqui, né? Lindo, bebezinho, né? A gente vai falar um pouquinho de estudo de caso de mães malévolas, né? Bom, gente, o vídeo de hoje, aquele que eu estava querendo colocar para vocês aí, eu vou falar que eu tenho muitas provas aí, né? Meu nome é Gidilene, bem-vindo ao meu canal. Sou socióloga e pedagoga e pesquisadora também. Bom, o vídeo hoje eu vou falar um pouco de mães malévolas. Narcisistas. Narcisista é a pessoa que só pensa nela. Primeiro vem ela, o resto que se dane. Para ela conseguir atingir um objetivo, algum efeito, uma ambição, ela passa por cima de tudo. Seja filho, marido, família, tudo, colega, gente, tudo, sabe o que é tudo? Então vamos falar um pouco de uma mãe malévola aí, né? O caso do menino Henrique, que foi assassinado pelo namorado, né? Da mãe. E ela negou veemente. E essas pessoas são tão cínicas, tão frias, que ela foi assim, ela falou na reportagem sem chorar, que o cara tratava bem, assim. Eles mentem assim, gente. Ela na delegacia tirando foto dela, com aquela cara, e a gente querendo saber o que tinha de fato acontecido com a criança. Ela parece que um dia antes, ou foi um dia depois, né? Dia depois do enterro do filho, ela estava no cabeleireiro, né? No salão. E ela, junto com o vereador, né? O ex-vereador, negando os fatos ali do assassinato, né? A, a, a maneira como a criança chegou no hospital. Então eu vou contar um pouco da minha experiência, né, e da minha irmã. O vídeo pode ficar um pouco longo, então eu vou fazer em 2, 3 etapas ou mais. Então vamos lá. Então assim, a gente tem aquela coisa que a maternidade muda a mãe, que toda mãe é mãe, diz que mãe é mãe, não sei o quê. Aí você vê algumas pessoas com trecho escrito para honrar pai e mãe. Então, quer dizer, honrar e respeitar, né? Respeitar não significa você aceitar tudo que a pessoa te quer. Não é o fato da pessoa te colocar no mundo que ela se sente dona ou que você é uma propriedade dela. Não é porque você casou com uma pessoa que você é propriedade dela. Você deve respeito, você não faz ali o voto. Enfim, né? Vamos direto ao caso de mães, né? Vocês viram aí em reportagem recente, que agora vai ser filme, eu creio que parece que em 2022, para este ano, ou 2023, o caso daquela mãe, né? A Gypsy que matou a mãe, né? Ela usou o namorado, mas para sair daquela situação, ela acabou tendo que se livrar. Eu penso que na cabeça dela, ela, para se ver livre daquela aquela diabólica mãe possessiva, que mantinha a menina desde o efeito né, gente, de opressão, sedução, de que a menina não falava, que a menina não andava, que era tudo episódio mentira, e que fez a menina tomar remédios, tratou a filha como se fosse uma criança doente durante a vida toda. Pois bem, a minha história não é muito diferente de a Gypsy, mas eu tenho uma coisa que pesa, são os abusos por parte dos tios, né, os irmãos dela. E quando eu era criança, ela sempre, eu não sei o motivo, mas ela sempre me cercava dizendo, não muitas vezes na frente das pessoas, conforme foi o tempo, ela começou a usar, a falar na frente das pessoas, né? E vejam que eu era feia, que eu não ia ser ninguém, que eu era boba. E eu me questionava quando criança, né? Por que ela fazia aqueles maus tratos, aquela tortura comigo. E ali foi aumentando, né, gente? Então, o que meu pai comprava para mim era distribuído para os outros filhos. Eu não tinha propriedade, eu não tinha querer. E eu ainda incumbia a responsabilidade de ter que cuidar dos outros irmãos. Mas era muita exigência, né? Você pode pensar aí do outro lado, mas é normal, né? Não é normal.
Quando você é uma pessoa te sugando, te trancando no guarda-roupa, te hostilizando, rasgando as suas roupas, dizendo que você é feia, alguma coisa tem. Então dali eu já começou ali meu período de sufoco, do qual eu já percebia que eu ia crescer, criança ainda, né, imatura, né, que eu ia crescer num ambiente hostilizado por ela. E o pai, um homem analfabeto simples, né, também era assim hostilizado por ela. E ela fazia com que nós não respeitássemos ele. Esse tipo de mulher, ela é assim. Ela casa, utiliza o homem, o macho, né, o provedor. E então era muitas cenas de briga. Então, para vocês entender essa sequência, a pessoa não é assim do nada, ela muda, ela vai pegar uma vítima, ela pega várias vítimas e ali ela vai manipulando, manipulando, jogando, como se ela fosse a melhor, a sabe tudo, a que sabe. Então eu me lembro muitas vezes que ela falava que casou com ele porque para fugir da situação, né, da vida dela, né, daquela vida pobre que ela tinha. E que ela não tinha casado, que ela tinha cagado. Então, para vocês entenderem. Então, a gente cresce. Mas por que casou com esse homem e convive? Eram cenas ridículas de brigas, de quebrar as coisas dentro de casa. Ela dizia que ele tinha que trabalhar, que ele era burro e que tinha que dar o dinheiro para ela, que ela sabia o que melhor que deveria fazer. E uma coisa, ela sempre aquela vaidade assim. E com o tempo, foi piorando. Então chegou um tempo que ela queria, porque queria que o dinheiro que nós, ela falava que nós filhos teríamos que trabalhar para que o dinheiro fosse nas mãos dela. Então era uma vaidade, querer andar muito, né, além da uma pessoa pobre, né? E aquela vida sempre reclamando, né? Aquela vida que a vida dos outros era melhor, que a mulher do outro era melhor, que então sabe, aquelas comparação. Então, assim, o homem que ela escolheu para mim, na minha percepção como socióloga, né, e pedagoga, escolheu mal. Então, tentou dar o golpe do baú, ele acabou com o tempo perdendo tudo, né? E viveu um casamento miserável, um casamento de aparências, né? De muitas brigas. Eu cheguei muitas vezes a achar que ali ia ter morte, gente. Mas mesmo assim, ela fazia de um tudo para se vitimizar. Esse tipo de mulher sempre se vitimiza. Ah, coitadinha, ai, que não sabia o que estava fazendo. Elas nunca reconhecem os defeitos delas, os erros delas, porque elas são perfeitas, né? Elas são santas. Aí, quando as coisas não dão certo, eu via muito da parte dela assim: ai, o que, que eu fiz para Deus para merecer isso? Então eu ficava assim, criança instigada. Por que, que ela fazia aquela cena, né? Bom, gente, então é um pedacinho da história para vocês entenderem o narcisismo aí. Na série, a série não, o filme Malévola, que a Angelina Jolie interpretou, né? Você vê uma menina, uma garotinha, não assisti o filme inteiro, não tenho paciência para assistir esses filmes que eles pegam as histórias infantis e invertem que o mal ele é bom, né? O mal é bom, né? O mal é bom. Então assim, então pega uma garotinha e essa menina cresce sozinha, ela não tem sociabilidade, né? Tem aqueles chifres que não tem nada a ver com o ser humano, né? Tem pessoas que já têm chifre e você não vê, né? E ali ela cresce e não sociabiliza, aí, gente, e uma história ridícula que não tem pé e sentido, como se o mal fosse bonzinho. Aliás, a Hollywood tem feito muito isso, né? Aliás, eles são experts em inverter muitas coisas, né? E muitas vezes exagera e distorce. É uma tesoura, tá? Uma tesoura de dualidade, porque nós vivemos num mundo dual, né? Então, assim, 12 temperamentos, 72 tipos de hormônios, etc, e coisa e tal. E então, assim, aí você cresce, uma pessoa sempre te hostilizando, leva você no médico.
dizendo para os médicos que você é doente mental desde criança e você não entende, e você é vista por ela, ao olhar dela, ao diálogo dela, que você é uma pessoa anormal. E o médico dizendo na frente dela que você não tem nada. Mas não é suficiente para esta pessoa, porque ela é a dona da verdade, ela sabe o que ela fala, porque ela afirma veemente para os médicos, para os exames, né? Faz uma baita palhaçada, te leva para fazer um de exame de cabeça, com o decorrer do tempo te coloca em psicólogo, em terapeuta, que você precisa de tratamento, né? E assim, te joga lá e não vai, não participa da sua vida, né? Que é mãe participa, mãe, pai, né? A pessoa, né? E assim, e aos 14 anos lá naquele tempo, já colocou logo para trabalhar, né? E todo o dinheiro tinha que ser na mão dela, que ela sabia o que ela fazia, você não tinha que falar nada. Na casa dela, umas atitudes assim, hostilizando, tudo, gente. Você não é ninguém. Muitas vezes cortava meu cabelo e o macho dela não fazia bosta nenhuma. Certa vez eu vi ela pegando a minha Bíblia, jogando em cima do telhado. Os animais que a gente tinha em casa, pegava para pirraçar a gente, principalmente eu, que adoro bicho, e chegava em casa e tinha dado o animal. Assim. E a gente vai questionar, assim, uma frieza total, assim, sabe, uma coisa descabida, anormal. Os irmãos podem folgar em você, tirar suas coisas, roubar suas coisas, né? Porque assim, você não tem direito a nada, te joga suas coisas em cima da sua cama e você é uma perturbação. Enfim, é uma hostilização. Eu acho bom nem falar as coisas pejorativas que falavam. E você cresce. Aí, quando você vai crescendo, né? Você quer ter sua independência, se virar. E certas coisas, assuntos degradantes, ela fala. Vá trabalhar, nem que se for para prostituir, umas coisas imbecis, né? Nem que for mas tem que trazer dinheiro na minha casa. Bom, depois de muitos anos de namoro, de casada, né? Ela casada, né? Ela foi casada, né? Um casamento que meu pai já era casado. E aí meu pai, de tantas brigas e uma situação assim, gente, vexatória dentro da casa, né? Porque esse tipo de pessoa, além de usar o marido, ela defama o marido, né? Então ali tinha duas panelas de pressão. Ela com o temperamento dela, né? Narcisista, e ele. E então ele saía falando mal dela e ela, por consequente, falava mal dele, né? Chegou a ter algumas agressões? Chegou. Assim. Aí, diante da circunstância, ele acabou saindo do trabalho dele, né? E foi quebrar a cara, né, na vida. Aí, gente, é melhor nem entrar em detalhe, porque é uma história muito, muito louca, que dá até medo. E os irmãos, cada um foi se virando, saiu de casa. Eu fui quase que a última não, né? Eu saí de casa, né? Cada um foi viver a sua vida. E chegou um momento que uma vizinha amiga falou pra mim, olha, é melhor você sair daí, porque é um poço sem fundo, porque ela não tem consideração com os filhos. Tudo que você coloca é um saco sem fundo, porque ela só pensa nela, na casa dela, na fazer a cirurgia plástica dela. Aí, e outra, você não vai ser ninguém, ela vai querer tratar dela e dos filhos dos outros filhos, seus outros irmãos. Aí, gente, tomei coragem, foi a atitude mais sensata e precisa que eu fiz na minha vida. Tudo no começo é difícil, mas valeu a pena. E nesse período, agraciado, eu tinha prestado um concurso na prefeitura de Campinas e tinha passado e executei. Ao entrar dentro da prefeitura, né?
já estava morando sozinha e eu já naquele período já estava dando aula. E assim, né, um período para mim não foi fácil na prefeitura, né? Nunca é fácil porque é um trabalho quando você entra, passa pelo processo de estágio probatório, você passa por um, além de você vir de uma família que não é família, eu não digo que isso é família em hipótese nenhuma. De uma uma autoestima baixa, né? De fraquezas, de medos, de segurança, embora já tinha feito faculdade, estava num serviço público, eu tinha que enfrentar um outro terror, que era o de trabalhar e socializar, né, com pessoas diferentes da área da saúde. Ali aprendi muito, você pode aprender muito, mas tem ali você convive com vários tipos de pessoas e também é um caldeirão, né? Um caldeirão de pessoas de todo quanto é tipo e perfil. Tem alguns treinamentos, tem alguns trabalhos de feito dentro da prefeitura, tem, mas é muito pouco e não atinge sequer 1% dos funcionários. Os funcionários trabalham, tem problema, como todo mundo tem problema. Trabalhar altas horas, é muita cobrança, um salário que não é lá grandes coisas, só porque é um serviço estatutário. E o pior da prefeitura de Campinas é quando você tem seus direitos e o seu direito não é garantido, né? Não é garantido e isso é traumático para o servidor público. Então, o servidor público trabalha exaustivamente, vê muitas coisas erradas, o sindicato muitas vezes passa por cima, manda o funcionário calar a boca, que não vai dar em nada. Realmente não dá em nada porque o sindicato não é atuante. O sindicato da Prefeitura de Campinas, repito, não é atuante. Se fosse, muitos danos seriam punidos, né? A prefeitura, o órgão responsável. Os assédios são bárbaros, inúmeros, né? Gigantescos, degradantes, desde coordenadores e até funcionários do seu ali por perto de você. Eles mentem ao seu respeito. O coordenador frauda suas folhas, impede você tirar uma abonada quando você precisa, impede quando você quer tirar férias, é um lixo, isso é degradante, né? Então, assim, embora seja um trabalho concursado, você presta e você é assim. Então, gente, hoje eu tô contando um pouquinho de tudo isso. Eu vou deixar por esse vídeo por hoje, que vai ser parte 1, parte 2, parte 3, porque vai ficar um vídeo muito longo e eu quero preparar vocês passo a passo o que ocasiona de histórico, né? E com quem uma pessoa que vem de um seio assim, né? Degradante, deve fazer, pode fazer de ajuda. Você deve fazer terapia sempre, você deve evoluir, você deve estudar e tomar muito cuidado com que as pessoas com quem você convive. Não compartilhe sua vida de hipótese nenhuma. Porque o mal do brasileiro é ambicioso de ficar prejudicando as pessoas a preço de 30 moedas, como fez Judas, né? E assim, seja você, sempre argumente, tenha provas, né? E o problema é que nós temos leis no trabalho, né, no Brasil, elas assim, escritas é uma coisa, mas na prática, para o trabalhador, para o servidor, são tímidas, enquanto que um órgão como o sindicato poderia, né, ajudar muitos funcionários, ajudar mesmo, através de leis, a fala do servidor, né, denúncias graves, enfim, muito erro, muito descaso, né, e o trabalhador acaba trabalhando descontente. Não estou falando que ele é assim à toa, não é isso. Há muito erro, muita sequência, né? Então, assim, muitas vezes nós no Brasil, vocês sabem, eu falo por mim mesma, nós executamos tarefas que nós não trabalhamos, não gostamos, né? Eu fui para a área da saúde, mas não é uma área que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada mesmo, me dedico
a área da educação, pesquisa, é isso que eu gosto, de ir a campo, pesquisar, falar com os indígenas, falar com os ciganos, falar com os movimentos sem terra, falar com o movimento feminista, é isso que eu gosto. Você aprende muito, né, no trabalho de campo, de estudo de caso também. A prefeitura, embora seja uma socióloga, eu seja uma socióloga formada e uma pedagoga, a prefeitura, eu vi muita patifaria, muito descaso, pessoas, coordenadores sem adequação nenhuma, sem coerência nenhuma, destratando o funcionário. Sim, machismo, misoginismo, assédio moral e sexual, psicológico, há muito. Bom, gente, hoje eu termino esse vídeo de hoje, né, dia 8 de janeiro de 2022. Que vocês tenham um ótimo ano, que esse ano seja bom para todos nós, apesar de tudo, né, que nós somos acometidos. Mas vale pensar aí e assistir esse vídeo, porque esse vídeo hoje é uma parte 1. Depois terminamos a parte 2, 3 e assim decorrente aí. E vocês vão entender o que está atrás dessas cortinas, ok? Até o próximo vídeo. Tchau!